Os linfomas cutâneos são um tipo de câncer localizado na pele, mas que não se originam de células da pele, e sim de linfócitos, que são células do sistema de defesa. Essas células malignas se infiltram na pele e dão origem a um tipo de tumor que, embora seja formado por células de defesa, não afeta inicialmente os gânglios linfáticos nem nenhum outro órgão que esteja mais diretamente relacionado com o sistema de defesa. As lesões de pele dos linfomas cutâneos, elas são bastante variadas, mas o tipo mais comum é aquele que recebe o nome de micose fungoide. E esse termo é um termo muito antigo e que dá uma ideia mais ou menos equivocada, de certa forma, do ponto de vista da causa, mas que é muito importante com relação à aparência da lesão. Então, realmente, esses linfomas cutâneos do tipo micose fungoide têm um aspecto muito parecido com outras doenças de pele, principalmente micoses. Não só o aspecto da lesão, mas a localização da lesão também. Então, a micose fungoide é um tipo de linfoma de pele que afeta com mais frequência as áreas inframamárias, ou seja, abaixo das mamas, mas também na região glútea e eventualmente nas axilas. As lesões inicialmente têm uma coloração avermelhada ou acastanhada e são manchas, de modo geral, com um aspecto mais circular. Essas manchas podem crescer e coalescer, ou seja, formando manchas maiores. Existe uma tendência dessa mancha ter uma área central mais clara, onde a cor da pele é mais parecida com a cor da pele sadia, e a beirada da lesão é que tem a cor mais avermelhada ou acastanhada. Também é comum haver uma descamação, uma leve descamação da pele nessas lesões. E uma outra característica que é muito comum é uma coceira muito intensa. Essas lesões, pela sua localização, pelo aspecto e até mesmo pelo fato de serem acompanhadas de uma coceira muito intensa, muitas vezes são confundidas com micoses de pele e, diferentemente das micoses, esse tipo de lesão não melhora com o tratamento específico para micoses. Então, sempre que a pessoa tem essas lesões nessas localizações muito sugestivas de micose e que não respondem bem ao tratamento com os antifúngicos normalmente usados para o tratamento da micose, deve-se pensar na possibilidade desse tipo de linfoma. O diagnóstico vai ser confirmado através de biópsia da lesão. Mas essa lesão tende a ir evoluindo de uma maneira muito lenta. Pode levar mais de 10 anos essa fase inicial do linfoma cutâneo, mais especificamente da micose fungoide, e depois de vários anos, essa lesão pode regredir espontaneamente ou evoluir para uma forma que é chamada de infiltrativa, onde existe uma quantidade maior dessas células tumorais na pele, o que dá uma elevação da lesão, que deixa de ser uma mancha. A mancha não tem um volume aumentado na superfície da pele, mas quando existe essa infiltração maior de células tumorais na pele, passa a haver então uma certa elevação e aí, então a lesão deixa de ser simplesmente uma mancha. Pode continuar sendo avermelhada ou acastanhada, com áreas centrais mais planas e até com uma certa depressão com relação à borda da lesão. Essas lesões tendem a ir crescendo e coalescendo, se juntando umas com as outras, dando um aspecto de semicírculos na região afetada. Nessa fase continua sendo muito comum a coceira, mas depois de mais algum tempo é possível que aconteça uma transformação da micose fungoide numa fase que é tumoral propriamente dita, com formação de nódulos, de caroços
por debaixo dessas lesões de pele. Essas lesões, então, tumorais, esses caroços, esses nódulos, podem ter uma coloração avermelhada ou arroxeada e não raramente eles acabam sofrendo um processo de ulceração. Então formam-se feridas. E essas feridas e esses caroços, de modo geral, não são acompanhados de coceira. E existe a possibilidade também de evolução desse tipo de linfoma para um tipo de leucemia. Então essas células inicialmente, essas células cancerosas inicialmente localizadas na pele, podem alcançar a corrente sanguínea e a medula óssea e gerar então uma grande quantidade de células de leucemia, de glóbulos brancos anormais, que são detectáveis através do exame simples de hemograma. Então é uma fase de leucemia que pode ocorrer na micose fungoide. Mas existe um outro tipo de lesão que tem uma característica muito marcante e dramática, que é a chamada síndrome de Sézary. Na síndrome de Sézary existe uma infiltração generalizada dessas células tumorais, desse tipo de linfoma, por toda a pele, dando uma característica avermelhada para toda a pele do indivíduo. De modo geral, nessa fase da doença existe a perda de todos os pelos e cabelos e cílios, sobrancelha, e existe também muita coceira e uma descamação. E para quem já teve oportunidade de presenciar um paciente com esse tipo de lesão, a impressão que se tem é que existe uma descamação como se fosse uma raspa de cera de vela. Então a pele fica com um aspecto como se ela tivesse coberta por uma cera. E essa cera, né, que na verdade não é uma cera, é a estrutura da própria pele, ela vai se soltando, descamando um aspecto claro, como se fosse essa coloração de uma vela branca, né? Então, essa é uma fase muito dramática desse tipo de linfoma cutâneo e, de modo geral, esse tipo de câncer não responde bem à quimioterapia citotóxica, à quimioterapia tradicional, mas existem tratamentos com imunobiológico, ou seja, o tratamento mais moderno para determinados tipos de câncer, onde não existe a possibilidade de um tratamento eficaz através da quimioterapia padrão. Mas quando a gente olha e analisa quais são as vias celulares das enzimas e proteínas que estão envolvidas no controle do funcionamento das células, a gente é capaz de identificar alguns pontos importantes para serem usados talvez no futuro com novas abordagens desse tipo de câncer. Então, no caso específico da proteína P53, que é um regulador da proliferação celular, em mais de 90% dos casos existe perda de função dessa proteína, levando então a um processo acelerado de multiplicação dessas células tumorais no linfoma cutâneo, mais especificamente na micose fungoide. A alteração de função da proteína ZEB1 também acontece em 65% dos casos, mas também são comuns alteração na atividade do fator de transcrição NF-κB e na via de sinalização PI3K, ACT, mTOR, que estão envolvidas na transdução de sinais de fatores de crescimento e de substâncias inflamatórias. Então, esse conjunto de proteínas celulares que sofrem alteração na sua atividade, na verdade representam possíveis pontos de ataque para combater esse tipo de câncer quando não é possível ter sucesso com outras modalidades terapêuticas. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.